Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify, um novo episódio aqui para vocês. E hoje eu tenho o prazer de convidar, de trazer, na verdade, a doutora Mariana Loures, que é formada em odontologia pela Faculdade Suprema de Juiz de Fora, especialista em harmonização orofacial. Doutora Mariana tem se destacado na área por sua abordagem e atualização técnica apurada, trazendo o que há de mais moderno e seguro para os seus pacientes. Mari, seja muito bem-vinda ao podcast Deixa Ela Falar. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Sou sua paciente, né? Com certeza. Antes da gente começar o episódio, ela estava aqui assim, gente, sorri, agora enruga a testa, agora não sei o quê. Aí eu falei, gente, o pessoal, a Laura que me maquia pra vir pra cá, ela falou assim, Fernanda, você tá com cara de rica, né? Com pele de gente rica. Eu falei, ai, que bom, né? Um botox melhora tudo, né? Exatamente, isso mesmo. Mari, esqueci de falar alguma coisa sobre você. O que você tem aí na sua formação que acha mais relevante pra gente falar? Conta um pouquinho da sua história. Por que você escolheu a odontologia? Por que também você foi pra área de harmonização facial? Então, desde pequena eu gostava da área odontológica, formei em 2010 e logo fiz uma especialização de ortodontia. Trabalhei como ortodontista durante muitos anos. Em 2019 eu tive a minha filha e eu não tinha mais o tempo que eu tinha antes para poder me dedicar. Porque a orto você precisa de muito tempo de consultório. E aí eu resolvi ir para São Paulo fazer especialização em harmonização. E hoje 95% do meu consultório é harmonização. E eu me encontrei, eu amo. E você vive em vários cursos, né? Que eu te acompanho pelo Instagram. Até semana antes do carnaval você estava em São Paulo fazendo um curso de harmonização com Igor Costa. Que chique, muito bom. E antes também, Mari, você trabalhou vendendo semijoia, né? Conta um pouquinho disso, porque Sim. Você é uma ótima vendedora. Então, quem vende bem qualquer coisa. Me conta como é que é. Eu lembro que desde quando eu tinha uns 11 anos, a minha mãe abriu uma loja. E aí ela trabalhava como professora. E aí pela manhã eu ficava na loja dela vendendo, atendendo cliente. E aí, quando eu formei, a minha prima abriu uma fábrica, que era a M. Loures. E aí, por conhecer as pessoas, e as pessoas me conhecerem, saber que eu era prima dela, comecei a vender na brincadeira e ganhei vários prêmios de primeiro, segundo lugar, de terceiro lugar de vendas no país. Que máximo! E vendi por uns 10 anos M. Loures. Que bacana, Mari. E você não tinha vergonha de vender? Você sempre foi a pessoa mais assim... Você vai chegando de mansinho. No início, lá na loja, eu tinha vergonha. E depois, com a M. Loures, assim, eu confesso que eu não tinha que fazer muita coisa para vender, não. A marca eu vendia sozinha. Muito bom. E aí entra a rede de contato que você tem, né? Porque eu nunca vi um aniversário tão cheio igual o seu do ano passado. Sem brincadeira, gente. A Mariana, eu falo que ela tem o dom de encher lugar vazio. Você quer fazer uma festa, quer aquela bomba? Chama a Mariana Loures. Então, vamos lá. Vamos falar de harmonização facial, né, Mari? A gente está observando uma tendência frequente, crescente das pessoas buscando a harmonização facial. E a gente viu o caso da Graciane Barbosa no Big Brother. E as pessoas também estão tentando reverter esses procedimentos, como o caso dela. Quais são os motivos mais comuns para essa reversão e quais os desafios estão envolvidos nesse processo? Então, hoje está se buscando muita naturalidade, né? E as pessoas estavam, assim, muito preenchidas. Eu falo até que tem pessoas deformadas. Então, eu acho que o estético é você preencher, mas onde precisa. E não aquele excesso que estava todo mundo buscando e os profissionais fazendo. Eu, particularmente, não gosto. E em relação a reverter, se for com ácido hialurônico, é fácil. O problema é quando as pessoas colocam preenchedores permanentes. Nossa, entendi. E aí, como que é essa reversão do preenchimento do permanente? Existe como reverter isso?
Então, eu não mexo com esses preenchedores, então, assim, também não tenho muito, não sei lidar muito com eles. Sei que tem tratamentos com laser, né, para poder tirar, por exemplo, um PMMA, mas sei também que ele espalha pelo organismo e que não tem como tirar 100%, que você nunca vai saber se você tirou 100%, por mais que tenha tecnologias radiológicas que podem acompanhar, mas a certeza ali... Eu acho que a gente vem observando um excesso de insatisfação com a aparência hoje, muito por conta dos filtros do Instagram. Com certeza. Tá todo mundo eternamente insatisfeito, tentando se aproximar de uma realidade que não vai. E aí, cada hora o padrão corporal vai mudando. Agora tá voltando pro natural, daqui a pouco vou pro sei o quê. Até o episódio antes desse, né, que foi a semana passada, a gente falou sobre as mulheres que estão retirando as próteses de mama. Então, se a gente entra nessa roda viva, você gasta dinheiro eternamente com isso e não fica saudável, né? E corre um risco muito grande para a sua saúde, não é isso? O que acontece assim, tenho muitas pacientes que chegam até mim, às vezes a pessoa abriu uma loja, começou a aparecer mais no Instagram, se filmar mais, e aí começa a perceber. É igual você, acabou de fazer um Botox. Aí você vai se olhar no espelho toda hora. Porque você quer ver o resultado, aí tem alguma coisa que você não tinha percebido que você tinha antes. Então, assim, tem muita busca pela melhora da estética, por conta disso. Tem muita gente vendendo pelas redes sociais. Olha, que loucura. O ginasta Diego Hipólito também passou por uma harmonização facial, realizando alterações no nariz e no maxilar. Quais são os cuidados específicos para atletas que buscam esse procedimento, considerando a rotina intensa de treinamentos? Para a gente que faz atividade física, quais cuidados que a gente tem que tomar, Mari? Claro que a gente faz, por exemplo, um botox em atletas, tende a durar menos. Com ácido hialurônico, isso não acontece com tanta rapidez igual a toxina. Porque a toxina, ela é para paralisar o músculo. E aí, concorda comigo que se você está fazendo uma força, você está contra o que você está fazendo para paralisar. Então, protetor solar, hidratantes. E a aplicação para quem faz atividade física? Normalmente as pessoas em média fazem botox 2 vezes no ano. Para quem pratica atividade física com mais frequência? 3 em 3 meses. 3 em 3 meses? Botox. Para preenchedor, dependendo da marca do preenchedor que o profissional vai usar, dura até 18 meses. Olha. Então, assim, o preenchimento, ele tende a durar muito mais do que a toxina. Que já é uma coisa muito boa para os pacientes, que não precisa de ficar voltando toda hora no consultório. Sim. Mari, outra questão. A gente vê muitas personalidades, né? Como, por exemplo, o prefeito de São Paulo, o Chimbim, aderirem à harmonização facial. E homens estão fazendo muito. Como que você avalia a influência dessas personalidades na realização desses procedimentos? Você acha que eles vêm influenciando os homens também? Eles influenciam positivamente, negativamente? Como que você enxerga isso? Eu acho que positivamente. Todo mundo quer melhora. Ninguém quer ficar enrugado, envelhecido. Todo mundo quer ficar com a pele que tinha quando tinha 20 e poucos anos, né? Então, assim, eu acho bem legal. Só 3% da população faz procedimentos estéticos. Então, assim, é uma área que tem grande chance de ter esse aumento, né? E todo mundo quer melhorar. Sim. E você acha que isso pode trazer, por exemplo, a gente vê os casos de dismorfia, até que ponto, vamos supor, já aconteceu no seu consultório de alguém chegar querendo fazer um procedimento que você sabe que não vai ficar legal, que vai ser um excesso? Como que você faz com a paciente nesse sentido, ou com o paciente quando isso acontece? Isso é bem complicado, porque tem muita gente que às vezes... Eu já deixei de atender pessoas
que estava, por exemplo, com o lábio super preenchido, que para mim estava ok, e a pessoa quer mais. Então, isso é um dismorfismo. Uhum. E aí é bem difícil, delicado avisar isso para o paciente, porque nem todo mundo aceita. Sim. Geralmente eu gosto de ser mais sincera possível, porque não adianta eu deixar um paciente com uma boca enorme, aí ele vai chegar amanhã e vai contar para alguém quem fez. A Sim. culpa vai ser do profissional. Nunca é que o paciente está querendo em excesso. É. Então, isso tem que ter cautela para avisar, para poder conversar com o paciente, mas eu acho bem válido, porque é o seu nome que está na rua, né? Com certeza, com certeza. E depois tem a questão, vamos supor, o preenchimento labial. Quanto tempo que ele dura quando a pessoa, depois para ele reverter, se ele precisar? Como que é o procedimento? Não, reverter, o paciente pode reverter a qualquer momento. Aham. Se acontecer uma intercorrência na hora que estiver fazendo o preenchimento, a gente consegue reverter na hora. Tem uma enzima que chama hialuronidase e a gente faz a aplicação e aí reverte na mesma hora. Maravilha. Entendeu? Então não tem como, não gostei, pode fazer essa reversão. Ao contrário do Botox. O Botox não tem muito o que fazer. Uhum. Então, por isso que eu falo, faça Botox com pessoas que saibam o que estão fazendo. Porque já chegou paciente lá no consultório com o olho caído. E aí não tem nada que você possa fazer. Você pode fazer laser infravermelho, pode fazer várias coisas para tentar diminuir o tempo dessa intercorrência. Sim. Mas enquanto tiver Botox ali, vai durar. Meu Deus. É bem complicado. E essas pessoas devem chegar desesperadas. Desesperadas. Né? Geralmente o profissional que fez não dá nenhum apoio, não dá uma... um suporte. Suporte nenhum para o paciente. E o que acontece hoje em dia é que todo mundo faz. E eu vejo a maioria das pessoas fazem um curso de 3 dias no final de semana e sai fazendo por aplicando. E aí depois sai no Fantástico, né? Sai em tudo. Viraliza, como o caso de algumas... Porque tem muita gente, tem muito aventureiro. Sim. Muito, muito. É isso mesmo. E aí falando justamente de retirar sobre excessos, vem a questão da naturalização, vem como uma tendência da harmonização facial também. E como essa mudança de preferência impacta as técnicas utilizadas atualmente? Existe alguma nova técnica para naturalização? O que tem sido feito para as pessoas ficarem mais naturais? Quem busca a naturalização? Então, quem esperou chegar aos 50 anos para fazer qualquer coisa, pode ser que fique mais modificado, mais... artificial. Só que, a meu ver, o que é o certo das pessoas... Fez 30 anos, que a partir dos 25 a gente vai perdendo colágeno. O certo é fazer bioestimulador de colágeno. Porque quando você tem uma pele hidratada, firme, você não precisa de fazer preenchimento. Uhum. Geralmente as pessoas querem inflar o que está flácido. E aí fica aquele excesso de preenchedor. Se o paciente vem fazendo Sculptra, Radiesse, qualquer tipo de bioestimulador, ao longo dos anos, nunca vai ficar com aquela pele derretida, aquele aspecto de cansaço. Então, assim, a meu ver, o certo é fazer bioestimulador de colágeno e preencher só onde realmente precisa. Uhum. Porque tem pacientes que têm problema ósseo, e aí, não tem o mento, um queixo. Isso ele não vai ter desde os 18, se ele não tratou ortodonticamente. Então, isso aí não tem idade. Sim. Mas o que eu vejo hoje é as pessoas esperarem muito tempo para começar a tratar, e aí quando trata vai num profissional que põe muito preenchedor. Entendi. E o certo seria fazer bioestimulador, pelo menos umas 3 sessões, dependendo do caso, cada paciente tem um tipo de rosto, e aí depois preencher só em pontos específicos onde realmente precisa. Boa. E a gente, hoje, né, as técnicas de procedimentos, elas são muito menos invasivas do que as anteriores. Acho que isso já deve ter melhorado bastante o trabalho de vocês que atuam com a harmonização, né? E quais são as novidades que você considera mais promissoras para os próximos anos dentro do mercado da harmonização facial, Mari? As tecnologias, Ultraform, Lavian,
E os bioestimuladores nunca vão deixar de existir, de ser a melhor opção. Uhum. E como que o bioestimulador atua? Fala-se muito sobre ele, né? Mas como que ele atua? Quais são os benefícios que ele traz para a pele? Enrijecer a pele, porque é aquela pele flácida, principalmente paciente que engorda e emagrece, engorda e emagrece. São pacientes que precisam de muito de bioestimulador. Paciente que que fez bariátrica, que emagreceu muito rápido. São pacientes que deveriam ser melhores amigos do bioestimulador para não ficar com um aspecto... Às vezes o paciente é jovem, mas como teve essa perda de peso muito precoce, fica com a... Precoce não, rápida, né? Uhum. Fica com esse aspecto muito mais velho do que realmente é. Olha, então o bioestimulador, às vezes, ele é melhor do que aqueles grandes volumes de preenchedores, como você disse. Sim, para ficar mais natural. Aham, aham. Vamos lá. Então, quem chega no consultório e... o que você acha que eu tenho que fazer? Bioestimulador e botox é essencial. Não precisa de fazer bioestimulador o tempo todo. Se você vem fazendo ao longo do tempo, uma vez ao ano, tá ok. Olha. O problema é que as pessoas esperam fazer 42, 43 para depois chegar e querer cuidar. Aí talvez a gente precise fazer mais de uma sessão de bioestimulador ao ano. Entendi. Inclusive eu preciso fazer. Vamos lá. Com a popularização dos procedimentos estéticos, como garantir que os profissionais estejam devidamente qualificados para realizar a harmonização orofacial de forma segura? A gente vê profissionais e profissionais por aí, né, Mari? Então, como que você orienta as pessoas para buscarem os profissionais que estão em dia aí com as questões éticas para fazerem o procedimento da forma correta? Isso eu estava até conversando com uma amiga, que ela é especialista nessa área de odonto legal. E aí ela estava me contando algumas coisas. Aí eu falei, o problema é que o paciente não procura saber nada. E o Instagram tá aí para deixar todo mundo famoso. Só você ter um dinheiro e investir no marketing, investir no patrocinado. E aí, às vezes, a pessoa tem lá não sei quantos mil seguidores. Todo mundo acha que é formado, que tem vários cursos, que é especialista. E não é. Então, procure saber sempre qual é o profissional, qual a formação, se tem especialização. E qual que é o material que ele está utilizando também, né? Muito importante, porque mesmo sendo ácido hialurônico, tem várias marcas. E aí tem marcas que eu já fiz, né? Já usei, que um preenchimento labial dura 6 meses. É legal isso? Não é. Então, Entendi. assim, por isso também tem a diferença de valores. Tem ácido hialurônico, que é um quarto do valor do que eu compro, por exemplo. E aí, o que eu uso, ele dura 18 meses. E ninguém quer chegar no consultório toda hora e ficar levando agulhada, concorda comigo? Com certeza. Nossa. Então, é melhor usar o produto bom. Isso. E tem diferença também no pós. Porque se você fazer um preenchimento labial com um produto que não seja tão legal, vai inchar mais, vai ter mais reação, né, no pós. E aí essa até era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Quais são as consequências que isso pode trazer para o paciente se ele faz com um produto que não é bom, que não é recomendado? A gente já viu muita coisa na mídia acontecendo e eu queria que você trouxesse isso pra gente. Quais são as consequências de você fazer um procedimento desse com um profissional que não é qualificado, que não usa um produto bom? As consequências que eu vejo de usar marcas inferiores é esse edema, porque às vezes o paciente fez um preenchimento ontem, hoje está com um lábio parecendo uma linguiça. E aí te liga desesperado e o que acontece? Passa uma semana, desinchou. Passa 3 meses, cadê meu preenchimento? Sumiu. Por quê? Não dura. Então, é um investimento que não vale a pena, porque se você está fazendo, você quer a durabilidade. Além de correr o risco de deformar o rosto. Em relação a deformar, o que acontece muito também, que eu vejo muito, porque chega muito paciente de outros profissionais
irem consertar, o profissional usa o mesmo produto para todas as regiões do rosto. E não é assim. Concorda comigo que se você fazer um mento, o mento vai ficar duro? Uhum. Porque é uma região de osso. E aí, profissional que usa um preenchimento que usa no mento na boca, vai ficar aquela boca dura, aquele aspecto de bico de pato horroroso. Uhum. Então, tem essa diferença também. Pode ser até a marca que a gente usa. Só que cada região tem uma viscosidade diferente, tem um G-Prime diferente, tem uma aderência diferente, né, no local. Aham. E aí, Mari, existe alguma coisa que resguarda o paciente quando ele, por exemplo, quando aplicam nele algum material que não é indicado, quando ele não fica satisfeito com o resultado? Existe algum termo de consentimento que o paciente assina? Como que ele pode se resguardar desses riscos que corre? O que acontece muito é que tem muitos profissionais que não perguntam nada. E aí, às vezes o paciente nem poderia fazer nenhum tipo de preenchimento, às vezes tem alguma doença autoimune. E o que eu vejo assim, porque pacientes relatam, né? Que o paciente chega, senta na cadeira e executa o procedimento. Nem ele sabe o que foi feito ali e nem o profissional sabe nada sobre a saúde do paciente. Então, tem termos, tem que assinar, tem que fazer uma anamnese completa para a gente saber o estado de saúde do paciente. Não que vai deixar de fazer, mas vai usar o material adequado para cada tipo de... para cada organismo, né? Uhum. E existe alguma contraindicação para essas substâncias que são utilizadas na harmonização facial, no botox, na bioestimulador de colágeno? Quem pode e quem não pode fazer? Por exemplo, botox, dependendo da marca, quem tem alergia a ovo tem que mudar a marca. Tem pacientes que têm alergia a alguma composição que tem naquela toxina, porque o botox é um nome comercial, né? Uhum. Aí tem várias marcas. E aí, se tem na toxina alguma contraindicação, a gente não pode usar. E em relação ao ácido hialurônico, é bem menos, porque o ácido hialurônico a gente já tem no nosso corpo. Então, geralmente, a maioria dos pacientes podem fazer o uso. Quando uma pessoa tem uma comorbidade, dependendo do que for, não pode fazer o preenchimento. Uhum. Mas, por isso que é importante a anamnese. Uhum. Paciente com doença autoimune, às vezes a gente pode fazer, mas primeiro você tem que pedir autorização para o médico da paciente, para ele nos resguardar. Muito bom, muito bom. A harmonização orofacial, ela tem sido tema recorrente nas redes sociais, gerando debate sobre padrões de beleza. Como você enxerga essa influência digital na percepção estética das pessoas? A meu ver, eu acho muito bom, né? Porque as pessoas estão querendo sempre O mercado da beleza cresceu melhorar e ficar com o rosto não precisa de... A pessoa tem 50 anos, tentar ficar com o rosto de 20. Mas a gente quer sempre estar melhor, né? Uhum. A gente vai no salão fazer uma escova, a gente tá sempre querendo uma roupa nova. Então, é o rosto. Uhum. E eu vejo muito, às vezes, chega um paciente, leva às vezes, uma amiga e tal. A amiga olha o preço e fala assim, nossa, mas achei muito caro. Aí uma paciente, foi um caso de semana passada. Aí a paciente virou e falou assim, cara, a sua calça que você comprou, que foi mais caro do que isso aqui, que você vai usar quantas vezes? O meu rosto, eu tô todos os dias na rua com ele. É verdade. Então, assim, não é caro. Uhum, uhum. E os excessos? O que você acha a respeito desses? Esses excessos de... Essa questão... Acontece com você, às vezes, o paciente ir com mais frequência do que de fato precisa no seu consultório, Mari? Com certeza. Com certeza. Como que você enxerga a influência digital na percepção estética das pessoas? Você acha que é uma questão de autoestima ou de fato é o digital que está influenciando? Como que você enxerga isso? Eu acho sim que o digital influencia muito. Igual eu falei, a pessoa que começa a fazer um vídeo começa a enxergar defeito em tudo. Uhum. Então todo mundo quer melhorar. E acho também que a autoestima, as pacientes que mais frequentam o consultório
são pessoas que às vezes têm autoestima baixa e querem sempre, acham que modificar pra cá e pra lá vai melhorar. E às vezes não melhora, porque na outra semana tá voltando querendo fazer mais coisas. Na verdade, essa é mais uma questão de mentalidade do que de aparência. Sim. Em si. É uma eterna busca pela perfeição que nunca vai chegar, né? Sim. Teve uma paciente que eu falei com ela pra ir na terapia. Que bom que você teve essa... Porque, assim, eu ia preencher, ela ia chegar em algum lugar e falar, com quem você faz o procedimento? Não ia ser legal pra mim. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. É isso mesmo. E você se preservar enquanto profissional. Com e certeza. preservar sua paciente juntas. A gente está chegando no final, nossa última pergunta. E eu queria saber quais são os principais fatores que os pacientes devem considerar antes de optar por um procedimento de harmonização orofacial. Sem dúvidas, procurar um profissional qualificado. Porque vejo muitas pitoses pós-botox, aquela que o paciente fica com o olho bem caído, e isso não tem muito como reverter rapidamente. Quando o botox termina o efeito, e aí que vai voltando. Por exemplo, um ácido hialurônico aplicado, fazendo uma olheira, fazendo um nariz, tem chance de o paciente ficar cego. Nossa. E aí, se não reverter na hora, se o profissional não souber como reverter, a cegueira vai estar lá. Meu Deus. Então, assim, é bem complicado. E as pessoas não sabem disso. Até porque não é muito divulgado. Não. Porque Mas quem que vai fazer alguma coisa e vai postar? Não vai postar. É verdade. Ninguém verdade. posta. E existe algum respaldo jurídico para o paciente que isso acontece, Mari? Você sabe dessa informação? Não, com certeza. Mas eu acho válido ele procurar um profissional qualificado e estar atento se o profissional vai fazer uma anamnese certa, se vai ter um termo. Porque se o profissional fez um curso de 3 dias, juiz nenhum vai dar razão ao profissional, e sim ao paciente. Entendi. Mari, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio e eu quero fazer uma dinâmica de bate-bola com você. Eu pergunto e você responde rapidinho, tá? Mas antes dessa dinâmica de bate-bola, deixa para o pessoal aonde que a gente te encontra, quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, suas redes sociais, aonde são os seus atendimentos, como que funciona? Meu Instagram é @marianalouris. Atendo no Alberganime, que é ali ao lado da catedral. E atendo também na Lessense, no Espásio, onde foi que eu te atendi. Muito bom, que eu recomendo bastante. Vamos lá então, bate-bola. Tá pronta? Sim. Tá ok. Um cuidado pós-procedimento indispensável. Hidratante. Uma realização profissional que te orgulha na área de harmonização orofacial. A volta do paciente, né? Muito Quando bom. a gente atende o paciente e ele vira um paciente fiel a você, essa é a maior realização. Boa. Uma dica essencial para quem quer pensar em fazer a harmonização orofacial. Comece usando protetor solar. Muito bom. Uma celebridade cuja harmonização facial você considera referência. Gisele Bündchen. Maravilhosa. Um mito sobre harmonização orofacial que você gostaria de desmistificar. Que vai ficar artificial. Não vai ficar artificial. Muito bom. Mari, quero agradecer a sua presença aqui no Deixa Ela Falar. Obrigada. Te admiro muito enquanto profissional. Muito obrigada. Te conheci através do esporte, né? No beach tênis, com que certeza. fez tanta amizade. Eu acho que o esporte tem essa da gente socializar, da gente conhecer outras pessoas. Nossa, como, né? A gente conhece muita gente. Muita gente, né? E tantas pessoas legais, né? Isso mesmo. Só isso. agrega na nossa vida. Com certeza. E para você que chegou até o final aqui no Deixa Ela Falar, fica ligado que toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um novo episódio para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada a você pelo convite.